Galera, hoje nós vamos mergulhar mais fundo no universo insano, cheio de adrenalina de Dandadan. E se você acha que já viu de tudo sobre poderes desse mangá, segura aí, meu amigo, que nesse vídeo a gente vai desvendar o ranking definitivo dos 10 personagens mais poderosos. Aqueles que não só dominam as habilidades únicas, mas são capazes de fazer até mesmo a galera mais braba aí tremer na base, irmão. E aí? Quem é o mais forte dessa parada? Será que o teu personagem favorito vai entrar nessa lista aqui e vai ficar no topo? Vem comigo pra gente conferir isso tudo. Fica até o final com a gente, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. Porque olha só, galera, como todo shounen de batalha, Dandadan apresenta uma infinidade de personagens poderosos com habilidades convincentemente extraordinárias, né? Que são mais do que aquelas habilidades convencionais que a gente conhece. Situado no mundo de fantasmas alienígenas, onde tudo isso existe, Dandadan se inclina totalmente para um potencial mais criativo, onde o sistema de poder deles acaba sendo mais maluco do que o normal. E nas escapadas caóticas pelo mundo do ocultismo, Momo e Okarun encontram várias criaturas com poderes inexplicáveis e formidáveis. Bora começar direto aqui com o nosso top 10 do tier list, sendo o Umbrella Boy, ou também conhecido como Futazuma. É um formidável yokai com origens trágicas. Como a maioria dos yokais, o Umbrella Boy, né, o homem garoto guarda-chuva, ele já foi um humano, o irmãozinho bem-humorado e também muito otimista do Undizuma, que morreu numa tragédia, né? Na morte, o Futazuma ele se amarrou ao irmão mais velho e emprestou a ele os poderes do Umbrella Boy. E no seu estado normal, a transformação yokai do Unji é poderosa, mas não particularmente impressionante, concedendo a ele todos os aprimoramentos típicos de força e velocidade, além da capacidade também de manifestar 2 guarda-sóis geradores de ondas de choque. Só que o poder total do Umbrella Boy só é desbloqueado pelo cartão de conto de fadas, que não é nada pra se zombar, galera. A principal força ali do guarda-chuva é que ele é capaz de disparar ondas de choque que podem destruir qualquer coisa no seu caminho, quando o guarda-chuva abre através do interruptor que tem na alça. Além disso, as ondas de choque geradas por esse guarda-chuva oferecem uma força propulsora para poder permitir que o Unji saia voando pelo céu através de grandes distâncias. O Unji também é limitado a apenas 2 guarda-chuvas materializados ali em cada vez abertos, e eles desaparecem e não podem ser reinvocados. Uma vez que os 2 guarda-chuvas tenham sido abertos, o Unji fica sem o poder do Umbrella Boy e precisa ali de tempo até que isso, meio que o cooldown, né, para ele recarregar e tal, voltar tudo ao normal. Só que essa fraqueza não pareceu estar presente no momento lá do primeiro uso do poder do Umbrella Boy, porque o Unji ele foi capaz de abrir os guarda-chuvas mais de 2 vezes para poder impulsionar e resgatar Pega e uma criança lá no rio. O potencial total, cara, na forma de poder total, o Unji tem acesso a só um guarda-chuva, ao contrário dos 2 no seu estado inicial, só que ele ganha a capacidade de desencadear várias rodadas de explosões de ondas de choque, e o guarda-chuva dele não precisa recarregar para recuperar essas ondas de choque, né, e voltar ao seu estado normal. Isso permite que ele também ataque o oponente continuamente, que fique lá atacando choque, e a partir daí o Unji alcança o tipo de pseudo-voo também, quando se impulsiona do nada com essas ondas de choque para o ar, que excede a capacidade do seu lançamento inicial, né, que a gente falou, semelhante a um foguete, que limita a uma única propulsão com esse guarda-chuva. Bom, nono dessa lista agora, né, já que a gente falou do Unji e já comentamos dele, é a Carta do Conto de Fadas. Ela possui um poder intimidador, o controle do corpo e da mente. É o principal antagonista lá do arco Dan Manga, né, de Dandadan, e essa carta, ela é um yokai manipulador. É um yokai mais astuto que compensa as suas fraquezas físicas e um poder de possessão muito doido, cara. E assim, ficar cara a cara com esse card, mano, é assim, 99% de chance de você ser suscetível à sua influência, tá ligado? O yokai, ele adiciona memórias dolorosas na vítima dele pra assumir o controle do corpo dele. E quando tá sob o controle da Carta do Conto de Fadas, a pessoa pode simplesmente explorar todo o seu potencial espiritual, mesmo que isso signifique forçar o seu corpo até a morte. As cartas que compõem o corpo desse espírito também podem apagar os sentidos das pessoas, como tirar a boca, tirar os olhos, tirar os ouvidos, né? Você não escuta. Felizmente, a Carta do Conto de Fadas não é extraordinariamente difícil, né? Porque você pode destruir essas cartas correspondentes ali a poderes específicos de anular os efeitos deles. Só que assim,
não é tão fácil destruir, né, essas cartas, porque o principal poder que ela tem permite que a carta restaure as outras cartas ali várias vezes se o inimigo destruir ela, conforme foi descoberto pelo Conde Saint-Germain, que percebeu que as cartas de número par do yokai, como eram semelhantes aos pares de carta que já existem no baralho, têm a regeneração e ela é anulada se duas ou todas as cartas forem destruídas simultaneamente. Portanto, a colaboração de duas ou mais pessoas é muito bem-vinda para poder realizar essa tarefa de fazer com que essas cartas não voltem. Fora que a carta do Conto de Fadas também tem o poder de criar dimensões de bolso. A principal vantagem dessa habilidade é que a carta poderia criar um mundo inteiro que é moldado da sua imaginação. Como criador, ele detém o domínio absoluto dos seus reinos e é capaz de supervisionar cada coisa que acontece em qualquer lugar ou qualquer pessoa dentro desse lugar aí, permitindo inclusive que ele faça a sua partida. Seja uma condição criada pelo próprio card ou pela consequência não intencional da dimensão, qualquer um que consuma a substância da dimensão seria reconhecido como um organismo de lá de dentro. E isso faria com que eles ficassem ainda mais presos na dimensão do que antes, porque qualquer método eficaz de fugir dali e tal, acaba não funcionando de fato, tornam-se ineficazes, né? Esse poder também inclui o yokai ser capaz de influenciar um objeto no mundo real para poder servir como um portal da dimensão de bolso criada por ele. E o portal é acionado quando o ser vivo acaba entrando em contato com esse portal. Uma vez transportado, eles ficam lá confinados dentro daquela dimensão ali do Conto de Fadas. O oitavo lugar aqui pode ser não tão impressionante assim, muita gente acharia que ele estaria mais pra cima, mas estamos falando do Evil Eye. O Evil Eye ele tem uma fonte de energia espiritual nascida direto do ódio. Ele é um espírito assustador que costumava assombrar uma casa da montanha do Jiji, né? Ele é um yokai de uma criança sacrificada por uma família que morava lá, e o garoto ficou cheio de revolta com os humanos, e como resultado, ele acabou se tornando o que se tornou. Na forma original, o Evil Eye ele representa a maior ameaça devido à maldição dele, um poder que acaba obrigando as vítimas afetadas a se matarem. Só que depois que o Evil Eye possui o Jiji, aí, cara, é outra parada. Ele pode usar a magia do espírito ilimitado, e o yokai acaba se tornando uma força ofensiva muito assustadora, mas no corpo do Jiji ele pode invocar várias manifestações físicas dos rancores mantidos por outros sacrifícios e transformar esses rancores aí numa bola de futebol, como se fosse, né, para poder lançar no seu oponente ou numa barreira de casa amaldiçoada para poder refletir ataques. A principal força dessa Grudge Ball, que eles chamam, né, é que ela acaba ricocheteando, batendo nas superfícies sólidas e se redirecionando ali e tal, fica literalmente quicando nos lugares e vai sempre pro alvo pretendido. Por isso, o Evil Eye, depois de atingir esse alvo, o inimigo, ele não consegue se esquivar do golpe dele. Para acertar outro golpe é muito mais tranquilo. E esse ataque é mostrado para efetivar, inclusive, várias formas de bombardear o inimigo, já que a Grudge Ball ela continua avançando no alvo como se fosse um míssil teleguiado atacando ele, de todas as direções, sem perder a velocidade nem nada, até que o próprio Evil Eye chame ela de volta. O que torna também muito difícil para os inimigos lutarem contra o Evil Eye em combate corpo a corpo, galera. Quando não está em uso, essa bola ela é mostrada que fica flutuando do lado do Evil Eye para poder literalmente ficar à espera. Não está muito claro pra gente se essas ações são por causa do controle do Evil Eye ou se a bola tem uma mente própria para ficar parada ali. E essa bola também pode fazer um contato com coisas intangíveis, como por exemplo mãos psíquicas da Momo, que não dá para tocar, mas ela consegue. O Evil Eye também é mostrado capaz de enviar várias Grudge Balls para atingir a bola inicial com um único soco. Ou seja, ele faz como se fosse uma sinuca, tá ligado? E olha só, se essa bola for quicando na área, esse ataque se torna ainda mais difícil para o oponente, que é do Evil Eye, se defender ou evitar, enquanto ele é forçado a enfrentar o yokai de perto. Até agora, as únicas maneiras conhecidas de conter essa bola ali do Evil Eye são se um oponente conseguisse parar elas antes do lançamento, né, com uma força comparável ou maior do que o Evil Eye, ou se ele tivesse uma velocidade muito absurda e reflexos muito bons para poder evitar continuamente isso aí durante um voo. Então assim, o rápido, ágil e poderoso Evil Eye nunca se detém numa batalha, tornando-se um adversário imensamente perigoso. O próximo agora é o nosso queridinho de todos, né? Não tem como ele faltar na lista. E sim, ele é mais forte, considerado, né, mais forte do que o Evil Eye. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Estamos falando de Ocarun. Mas isso do Ocarun quando ele chega perto de dominar os poderes completos da vovó Turbo. No início da série, o Ocarun, cara, ele dificilmente é elegível para ser considerado um dos mais fortes da própria história.
Cara, ele foi amaldiçoado pela Vovó Turbo, né, e veio a possuir os poderes dela, só que ele não conseguiu usar eles por completo. Mas aí, depois de um treinamento vigoroso, muita experiência em combate, isso permitiu que o Okarun chegasse incrivelmente perto de dominar a transformação do Yokai Velocista. Até mesmo a maior limitação do Okarun, que era o limite de 2 usos do All Out, né, que deixaria ele atingir a velocidade máxima da Vovó Turbo, é eventualmente superada e o corpo dele vai se adaptando ao poder do Yokai. Mesmo que o Okarun eventualmente perca suas habilidades de transformação depois do corpo dele com a Vovó Turbo ali ser fechado, né, ainda assim o treinamento sobrenatural dele deixa ele significativamente mais em forma do que o seu eu frágil do passado poderia imaginar. Então, sim, ele entra nessa lista por conta disso aqui. Próxima da lista seria a Vovó Turbo. Sim, a Vovó Turbo é o yokai mais rápido de Dandadan, o yokai que começou tudo. A Vovó Turbo, ela é uma força sobrenatural, formidavelmente é conhecida pela sua velocidade sobre-humana e a boca suja dela. Enquanto ela passa a maior parte da série ali como um mascote impotente, depois do Okarun se apropriar do poder dela, a Vovó Turbo no auge é um dos espíritos mais fortes de toda essa série. Além de ser capaz de atingir e manter aquela velocidade de 100 km por hora, a Vovó Turbo também pode amaldiçoar qualquer um que não consiga fugir dela, e acaba possuindo o corpo dessa pessoa. A maldição pode então ser facilmente espalhada para outros alvos. Se o possuído olhar para uma outra pessoa, a Vovó Turbo pode simplesmente matar as vítimas também através de um derrame, um ataque cardíaco, pelo olhar desse hospedeiro dela, cara. Como, por exemplo, como ela fundiu com o espírito lá do caranguejo, a Vovó Turbo se tornou ainda mais poderosa. Só que mesmo o yokai desse poder incrível não é imune ao exorcista experiente, né? Por isso que a exorcista experiente entra agora. Seiko Ayase, a poderosa médium espiritual com deuses ao lado dela, que apesar das crenças um pouco equivocadas da Momo que acham que ela é uma farsa, os poderes espirituais da Seiko são reais e de uma forma formidável, cara. Ela é uma médium experiente, renomada em todo o mundo paranormal, e a Seiko é imensamente conhecedora dos yokais. Ela nunca vacila para lutar contra eles, mesmo diante de oponentes mais assustadores. Mesmo que a Seiko não possa acessar os poderes de um yokai específico ou usar telecinese como a neta dela, ela pode pegar emprestado os poderes dos deuses dos locais que ela fica para poder realizar exorcismos e lutar contra os espíritos malignos. Fora que ela também cria uma barreira mística, né, que é o poder primário dela, que é uma barreira na qual permite a Seiko afastar os espíritos malignos usando o efeito da ignição, ou seja, o bicho começa a pegar fogo, incinera ali, tá ligado? E é transformado em cinzas. A letalidade da barreira acaba sendo aumentada quanto mais o prego dela é colocado no chão ou em outros lugares. Como essas suas barreiras só são efetivas ali por conta do deus, né, dependendo do deus que ela esteja tomando emprestado o poder, ele tem que estar por perto dela. Assim que ela está limitada a exorcizar espíritos malignos só dentro do perímetro ali da região em que o deus reside, em troca de alguns privilégios de exercer o poder do deus. A Seiko também acaba sendo obrigada a cumprir condições de visitar os templos de 3 em 3 dias para expressar sua gratidão, mesmo que essa condição tenha sido estabelecida depois que a Seiko tomou emprestado o poder do deus Hokkaido, né? Não tá claro se tem alguma condição que varia com cada um do deus que ela toma emprestado o poder, e se a Seiko ou os deuses definem essa condição, ou é a visita ao templo sendo uma condição padrão associada a esse empréstimo de poder. Tipo, ela teria que visitar os templos de outras cidades diferentes para pegar os poderes dessas pessoas aí. A gente não sabe exatamente isso. Mas vamos lá, próximo da lista é Quinta Sakata, que desenvolveu uma habilidade inesperadamente poderosa. A primeira impressão, o Quinta, ele foi tudo menos favorável, mano. O colega de classe superficial, irritante, autoconfiante do Okarun e nerdola, tá? O Quinta era uma pessoa assustadora, não particularmente útil numa luta quando se envolveu pela primeira vez lá com todos os esforços ocultos dos heróis. Só que a obsessão do Quinta por mechas vem a calhar cada vez mais quando os nossos protagonistas acabam descobrindo Nano Skin, que é um material alienígena que pode transformar qualquer coisa que o usuário imaginar. Como o Quinta sonhou em pilotar um robô gigante a vida inteira, ele simplesmente poderia visualizar uma arma perfeita ali, tornando ele o usuário do Nanoskin mais proficiente dessa série. O grande Bodhisattva, cara. Versão Zeta, né? Um gigante mecha pode lutar em pé de igualdade com todos os exoesqueletos mais poderosos do Cur, né? Eu vou falar Cur, porque senão o meu sotaque carioca não vai ficar muito legal aqui pronunciando essa palavra, né? E já que a gente tá falando disso, vamos falar do próximo da lista, que é a unidade avançada do Cur, né? Que conta com todos os exoesqueletos distantes ali de uma raça globalista, especialistas, né? Que conquistam planetas por todos os universos. Os Cur, eles são umas forças assustadoras, cara, que já devastou o planeta natal de Vamola, né? E Summer também. Ao contrário dos outros personagens poderosos dessa série, a unidade avançada dos Cur tem
superioridade numérica consistindo de 10 membros conhecidos. Individualmente eles podem ser derrubados, mesmo que com certa dificuldade pelos nossos protagonistas, né? Como já foi mostrado no arco mais pra frente dos globalistas espaciais. No entanto, como um coletivo, eles constituem uma força alienígena mais poderosa de Dandadan até o momento. O líder da unidade, o Rastur, ele é um oponente particularmente formidável, porque o exoesqueleto dele permite que ele consiga esculpir e manipular todo o espaço, com uma tecnologia tão potente quanto os exoesqueletos ali, que possuem habilidades de combate únicas. Os Kurr, eles costumam ser quase que imparáveis na conquista deles intergalácticas, né? Antes deles virem pra Terra, obviamente, onde eles encontram outras pessoas absurdamente roubadas. Inclusive, a próxima é mais roubada do que eles, que é o Conde Saint-Germain. Galera, os poderes desse cara são um mistério, mas são assustadores. Ele é uma figura nova no elenco ali de Dandadan. O Conde Saint-Germain, ele é um aliado enigmático do Kurr, né? Cujos verdadeiros motivos, assim como a escala do poder dele e influência, ainda são indeterminados. Só que tá mais do que claro que o Saint-Germain pode ser um dos seres mais formidáveis do verso, porque as habilidades dele permitem que esse misterioso alienígena roube o poder de qualquer yokai que admita a derrota para ele. E essas habilidades apropriadas podem ser inseridas na espada do Conde Saint-Germain por meio de um frasco, usando como ele quiser. E isso é o que ele fez com aquela carta lá, né, do mal, aquele yokai de carta. Ele pegou e consumiu esse yokai. Como responsável, inclusive, por dar os poderes ao Undi e Kouki também, o Conde Saint-Germain, ele definitivamente esconde ainda mais ases na manga. E todos os fãs mal podem esperar, como eu, né, pra gente ver o que esse antagonista enigmático tá planejando pro final da história. E o próximo que tem aqui, eu acho que é o mais assustador de todos, que é o espelho de Reiko Kashima, que mantém a dimensão sob o controle total dela. Olha só, ele é um espírito maligno que reside na área abandonada da cidade de Kamigou, tá? Reiko Kashima é a única yokai que ninguém deve se meter a todo custo. É um espírito vaidoso, obcecado pela aparência. Reiko obtém os seus poderes pelo seu espelho de mão, que é uma janela para dimensões de bolso, sobre o qual o yokai tem controle total, cara. A principal força de habilidade de ataque remoto de Reiko Kashima é como o espelho dela, né, que permite ela lutar à distância, ou seja, ela consegue enviar ataque surpresa aos oponentes, enviando a mão dela através do espelho, golpeando eles remotamente de qualquer lugar onde haja um vidro ao redor ou algo que se espelhe. Ela também pode impedir eles de escapar dela, agarrando as suas pernas com pedaços de vidro no chão. Enquanto a mão dela permanecer dentro do seu espelho, Reiko Kashima pode manifestar múltiplas mãos e muitos corpos ali para sobrepujar o seu oponente, ou seja, ela simplesmente cria um inferno contra essa pessoa. O alcance da conexão dela com o vidro acaba sendo mostrado que se estende pelo menos a um raio de toda a cidade, já que Reiko Kashima foi capaz de se manifestar ali com um punho gigante para destruir o navio em guerra principal do Kurr lá, dos múltiplos cacos de vidros espalhados no espaço de Tóquio ali. Fora que ela tem a habilidade de aprisionar dentro do espelho. Reiko Kashima, ela consegue, não tem nenhuma maneira possível de alguém ser libertado disso daí. A vítima é presa dentro dos limites do espelho e só a Reiko tem autoridade para libertar os alvos de lá. E tentar sair de lá pode colocar a pessoa em risco de ficar presa no reflexo, né, para sempre. Reiko Kashima, sempre que ela estiver por perto, você tem que ter cuidado das habilidades dela. E quando você tá lá dentro, esquece. Ela pode fazer o que quiser com os prisioneiros. Essa habilidade também é capaz de prender o exército inteiro, tá? Como já aconteceu com os Kurr aí, né? Pra fazer isso, a Reiko Kashima só precisa que o espelho dela reflita uma visão parcial desse exército. Porque qualquer coisa ou qualquer pessoa afiliada ao grande grupo seria instantaneamente enviada para a dimensão alternativa. Isso dá uma indicação de que a dimensão alternativa é infinita e não tem limite de quantas coisas ou pessoas a Reiko Kashima pode armazenar dentro do seu espelho. E outro detalhe é a última habilidade na qual a Reiko pode possuir um indivíduo desde que ela consiga manter o reflexo dessa pessoa no espelho. Ou seja, é o teto de poder mais impressionante da Reiko, capaz de capturar uma totalidade das forças Kurr na sua dimensão de bolso, que virtualmente acabou salvando a Terra de uma invasão alienígena em massa. E quando ela combina esses poderes do espelho para ler o coração das pessoas e as suas habilidades yokai, ela imita perfeitamente a voz dessas pessoas. Reiko Kashima pode enganar os seus inimigos, fazendo eles pensarem que está falando com um aliado. Depois de espiar o coração da Momo, a Reiko descobriu que tinha sentimentos pelo Okarun e acabou explorando isso numa tentativa de fazer ela sair do seu quarto imitando perfeitamente a sua voz, o que quase acabou funcionando ao seu redor se não fosse ela incorretamente se dirigindo ao nome de Gigi da maneira errada. Como ele falou errado, aí, meu irmão, a Momo descobriu a verdade.
Bom, família, esses aqui são os 10 mais poderosos da série até o momento. É o ranking que eu acredito ser o ranking definitivo. Eu quero saber a sua opinião e se você trocaria algum da lista aqui. Quem você colocaria acima, quem você colocaria abaixo. Lembrando, a opinião de cada um é importante. A gente tem que trocar ideias. Se você concorda comigo também, deixa aí nos comentários pra gente conversar mais. Eu vou ficando por aqui e se você quiser saber mais sobre Dandadan, não esquece de se inscrever no canal, de ativar esse sininho que é o mais importante para você receber as notificações quando tiver vídeo novo e a gente acompanhar tudo junto direitinho, beleza? Beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!